Olá pessoal, esse é o canal Resumo da Obra, eu sou o professor Paulo e esse canal traz em seu conteúdo análises das obras do Paz e conteúdos ligados a elas. No vídeo de hoje vamos falar sobre a arte grega, pois teremos 3 obras na primeira etapa do Paz que estão localizadas no período clássico, o Partenon, Discóbulo e Ifigênia em Aulis. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você sempre saberá sobre as novidades aqui do canal. Bem, galera, a Grécia é considerada o berço da civilização ocidental, uma sociedade bem evoluída que deixou um grande legado para os dias atuais, como a filosofia, a matemática, democracia, guindaste, Jogos Olímpicos, geometria, cartografia e, pasmem, o despertador. Mas o nosso foco aqui é o pensamento artístico grego, que é o que vai nos auxiliar na análise das obras. Os gregos se utilizavam de todas as linguagens artísticas, a música, a dança, a pintura, a escultura, a arquitetura, o teatro e por aí vai. Eles eram mais livres para criarem do que os egípcios, não se rendendo a reis e sacerdotes em suas produções. As características que regiam a arte grega eram a simetria, perfeição, valorização do ser humano, o antropocentrismo e a harmonia. Seus temas variavam entre religião, o cotidiano e funerais. Temos que entender que a Grécia foi dividida em 3 períodos: arcaico, que vai do século 8 até o início do século 5, o clássico, do século 5 ao final da Guerra do Peloponeso, século 4, e o helenístico, do século 3 ao século 1. Tudo isso antes de Cristo, tá, pessoal? Tendo esses períodos em mente, podemos acompanhar a evolução das artes. As primeiras esculturas são inspiradas nos egípcios. É uma representação humana cheia de detalhes, mas com um movimento ainda tímido. Essas estátuas eram chamadas de kouros, que significa jovem homem. No período clássico, a escultura grega era mais real e mais natural. O corpo era representado dentro de um ideal de beleza. E no período helenístico, temos a expressão facial como uma das evoluções e a escultura ganha expressão corporal teatralizada e enriquecida de detalhes e chegaram até a pintar as estátuas e fazer os olhos de vidro ou ossos. E note que há esculturas em grupos, a quantidade de figuras aumenta. Os gregos utilizaram o bronze para realizar suas criações, mas foi com o mármore que houve maior identificação. Os vasos têm valor artístico e histórico para os dias atuais, e para os gregos tinham uma utilidade funcional em seu cotidiano, para guardar alimentos, azeite e vinho, e nas cerimônias religiosas. Mas como passaram a ter uma forma equilibrada, uma pintura harmoniosa, ela vai ganhar um valor artístico também. Esses vasos são de cerâmica, e os primeiros vasos têm pinturas geométricas ou uma geometrização das formas com temas de funerais e animais. Depois vamos ter um aperfeiçoamento dos desenhos, com cenas mitológicas e do cotidiano, além de corpos de seres humanos com realismo nítido. Essa fase é chamada de cerâmica de figuras negras. Os personagens são silhuetas estampadas nos vasos, mas a evolução não para por aí. E no último período temos as cerâmicas de figuras vermelhas, onde há uma inversão das cores. O fundo da imagem é negro e as figuras é que ganham cor. E por fim a arquitetura, que como exemplo maior temos os templos que não tinham como objetivo reunir as pessoas em seu interior, mas proteger as esculturas de seus deuses e deusas da chuva ou do sol excessivo. O templo era construído numa base de 3 degraus e sobre eles erguiam-se as colunas que sustentavam o frontão. Indico assistir ao vídeo da análise do Partenon para melhor entender a estrutura dos templos, ok? Mas vamos às colunas. Elas são divididas em 3 partes: capitel, que é a parte superior, o fuste, que é o meio da coluna, e a base, a parte inferior. Há 3 ordens de colunas: a dórica, que tem um capitel bem simples, a jônica, que possui as volutas, que são essas voltinhas em seu capitel, e na ordem coríntia, o capitel é bem decorado com folhas e brotos de acanto, uma planta da região.
As colunas também vão variar de tamanho e diâmetro do fuste. Para se ter uma ideia, a ordem jônica tinha a altura 9 vezes do seu diâmetro. Já a coríntia era 11 vezes maior que o seu diâmetro. Bem, pessoal, espero que tenha ficado bem claro. Continue estudando, mantendo o foco, assistam o vídeo da análise do Partenon. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações, para sempre receber as novidades aqui do canal. Beleza? Até mais!